Olá, tudo bem com você? Que bom que você está bem. Vamos orar? Agora nós vamos direto ao assunto, porque o tempo corre, tá certo? Pai amado e querido, obrigado por mais uma vez estarmos aqui, ouvindo a Tua voz e aprendendo mais de Ti. Por favor, Deus, que possamos colocar em prática em nossa vida tudo aquilo que aprendemos. Transforma o nosso coração, muda o nosso comportamento e molda o nosso entendimento em nome de Jesus. Amém. Bom, o texto que eu separei hoje para nós está em Hebreus, no capítulo 8, versículo 6. E lá está escrito assim, é claro que vai variar de versão para versão. Portanto, ele é mediador de uma nova aliança. É só uma parte do texto, tá bom? O texto é um pouquinho maior, o versículo é um pouquinho maior. Mas me interessa essa parte e eu vou explicar para você por que me interessa essa parte. Portanto, ele, Cristo, é mediador de uma nova aliança. Ouve-se muito falar em muitas igrejas, principalmente evangélicas, da nova aliança e da antiga aliança, novo concerto e antigo concerto. Mas você sabe o que quer dizer antiga aliança e nova aliança? Pois bem, vamos lá então. No Éden, após o pecado, Deus estabeleceu uma forma de resolver provisoriamente, um paliativo à questão do pecado. Era imolar um cordeirinho, E ali no Éden foi o primeiro cordeiro que foi morto. Esse cordeiro, a gente coloca que ele é como é que eu vou dizer? Ele é na didática de Deus, é Cristo, que ele representa. Para que, quando Cristo viesse, eles já estivessem habituados e soubessem de fato que é dessa forma que Deus haveria de tirar o pecado do mundo. Só que, se você leu o livro de Hebreus, e eu gostaria muito que você lesse o livro de Hebreus, são 12 capítulos, tá certo? Rapidinho você lê ele é extremamente interessante. A linguagem não é muito fácil de entender, porque vai falar muito de santuário, vai falar muito de oferta de carneiros, de bodes, de touros, enfim, sacerdote, sumo sacerdote, antiga aliança, nova aliança, concerto. Então assim, tem muitos termos diferenciados dos outros livros, mas é um livro especial e especialmente feito, na minha opinião, na opinião de muitos teólogos, eu não sou teólogo, mas eu estou só comentando, e na opinião de muitos teólogos, ele também é uma base fortíssima para entendermos como funcionava o santuário do Antigo Testamento, ok? Então vamos lá para o santuário do Antigo Testamento. No livro de Hebreus, e aí eu sugiro que você leia também o livro de Hebreus, depois eu vou colocar alguns textos aqui, mas eu sugiro que você leia o livro de Hebreus para você conseguir fazer essa relação, essa ponte entre Hebreus e Êxodo. Perdão, eu falei para você ler o livro de Hebreus, Várias vezes eu falei, mas é Êxodo e Hebreus, tá bom? São os dois ali que vão conversar. Até o Gênesis dá algumas nuances, mas só o começo. O primeiro, segundo, terceiro, quarto capítulo talvez. Mas depois disso já começa a falar muito da história do povo de Israel. E aí a gente entra no Êxodo, e também Levítico. Depois você vai ter Êxodo, Levítico e Deuteronômio. Vão falar mais ou menos a mesma linguagem, que é muito sobre o santuário. São as orientações, as leis cerimoniais. Ok, lá no Gênesis, quando Adão pecou, Deus imolou um cordeiro, não é? Então o sangue deste cordeiro inocente que foi derramado para a remissão dos pecados que Adão e Eva tinham acabado de cometer, ok? Isso foi atravessando gerações, A gente depois encontra a história de Caim e Abel. Caim ofertou o cordeiro como símbolo de fato, do sacrifício de Cristo, e Caim ofertou os frutos da terra e Deus não aceitou a oferta dele porque havia um simbolismo muito forte em relação a isso. A gente atravessa a história vendo sacrifício atrás de sacrifício, Cordeiros e tudo mais. E aí a gente encontra também um momento onde Abraão vai quase sacrificar Isaac, Ele estava pronto para fazer isso porque Deus o pediu. E aí Deus intervém e aparece ali um cordeirinho agarrado pelos chifres nos galhos de uma árvore, de um arbusto. Então Abraão pega aquele cordeirinho e mata aquele cordeirinho, porque o cordeiro é que representa Cristo. Então nós vamos seguindo na história. Então a gente chega ali no período de Cristo, ok? No período de Cristo ainda se matava cordeiros, não é? Até a cruz ainda se matavam cordeiros. Como que faziam? Lá no Antigo Testamento,
matava o cordeirinho, pegava o sangue, aspergia nas 4 pontas do altar, e qualquer dia desse eu vou falar um pouquinho sobre essas quatro pontas do altar do holocausto, que ficava no átrio dos pecadores, a primeira parte do santuário, tá certo? Depois tinha uma outra porta, um outro compartimento, uma outra porta para um outro compartimento chamado Santo, e ali havia uma cortina entre o Santo e o Santíssimo, que era o véu que separava o Santo do Santíssimo. O compartimento Santo e o compartimento Santíssimo eram separados por um véu. Quem tinha acesso ao Santo? O sumo sacerdote e os sacerdotes. Quem tinha acesso ao Santíssimo? Somente o sumo sacerdote. Por quê? Porque dentro do compartimento Santíssimo ficava a Arca do Testemunho. E a Arca do Testemunho tinha uma tampa chamada propiciatório. E em cima dessa tampa, nessa tampa havia 2 querubins que ficavam virados de frente um para o outro, ok? As asas, as pontas das asas, enfim, todo um desenho ali interessante. E no meio desses querubins havia a manifestação da glória de Deus chamada Shekinah. Quando o cordeiro era imolado lá fora, no átrio dos pecadores, ou no pátio, o sacerdote pegava então o sangue deste cordeiro, um pouco, lógico, do sangue deste cordeiro, colocava, passava nas 4 pontas do altar onde havia misericórdia, e era o simbolismo, os 4 chifres ali do altar, e depois ele ia e entrava dentro do santo. Isso era feito 2 vezes por dia, o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. A pessoa cometia pecado, ela sabia que estava em pecado, ela pegava o cordeirinho de 1 ano sem mancha, perfeitinho, não podia estar deficiente nem nada, e levava até o santuário, imolava esse cordeiro, o sacerdote pegava o sangue e levava então para dentro do santo. E na cortina, nesse véu que ficava entre o santo e o santíssimo, ele era aspergido ali, simbolizando que o sangue daquele cordeiro estava ali cobrindo os pecados daquele que havia confessado os pecados. Só que, uma vez ao ano, havia uma festa, ou um momento, na verdade não era nenhuma festa, mas era um momento muito solene ali, que era o dia do juízo, tá? O Yom Kippur. O Yom Kippur era o dia do julgamento. Neste dia, o sumo sacerdote, uma vez por ano, tá? O sumo sacerdote entrava, ele fazia sacrifício por si e pelas tribos de Israel, pelas 12 tribos, entrava no santo e atravessava para o Santíssimo. E ele, se tivesse algum pecado não confessado, morreria, porque dentro do Santíssimo havia a glória de Deus, a Shekinah. Se ele se apresentasse diante de Deus com algum pecado não confessado, seria fulminado. Neste momento, havia a purificação do santuário. Que momento era esse? Era justamente o momento em que os pecados eram transferidos do santuário terrestre para o santuário celestial, onde Cristo habita. Quem é que estava recebendo esses pecados? Era o próprio Cristo. E já de forma antecipada, pagando por esses pecados. Ok. Tudo isso, e tem muito mais do que isso, estou só resumindo, era a antiga aliança, tipificava a antiga aliança, que era feita com sangue de bodes, de carneiros, de pombas, de animais. Eram sacrificados, essa era a antiga aliança. Ok, quando Cristo vem, Cristo agora, ele recebe o título de sumo sacerdote pela ordem de Melquisedeque, que é mencionado lá no Antigo Testamento, quando Abraão vai levar os dízimos a Melquisedeque. Melquisedeque era rei de Salém, que depois passou a chamar-se Jerusalém, não é? Cidade de Salém e cidade de Erus. As duas se juntaram e ali ficou, então, fundiu a cidade e Jerusalém, ou Jerusalém. O rei de Salém era Melquisedeque naquela época e era sacerdote, ou sumo sacerdote, do Deus Altíssimo, porém não era levita. Por isso a Bíblia menciona que Cristo era sumo sacerdote ou sacerdote do Deus Altíssimo pela ordem de Melquisedeque. Porque, como Jesus também não era levita, Jesus era da tribo de Judá, não poderia ele então ser sacerdote nem sumo sacerdote, a não ser que Deus o condecorasse a esse título, com esse título. Então, Jesus passa a ser então sacerdote, sumo sacerdote pela ordem de Melquisedeque. Quando Cristo aparece no deserto para ser batizado por João, João fala a seguinte expressão, e você conhece isso: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como assim?
Porque é Ele o sacrifício perfeito. É Ele quem vai morrer por todos os outros pecados confessados, aspergidos no santuário e feitos ali a expiação dele ano a ano. É Ele, é Jesus quem vai absorver todos esses pecados e sofrer a penalidade por ele. Leia Isaías 53. Isaías 53 fala, o capítulo do servo sofredor, fala sobre Jesus. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Cristo é o pagamento pelos nossos pecados, aqueles que já foram e aqueles que virão, todos os pecados então confessados, Cristo já pagou com o seu sangue. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, leia o livro de Mateus, o véu do templo rasga-se de alto a baixo. Quando o véu se rasga de alto a baixo e o cordeiro escapa da mão do sacerdote, literalmente, havia um sacrifício, o cordeiro escapou da mão do sacerdote, isso estava dizendo que todo o serviço feito até agora, na antiga aliança, que constava em sangue de bodes e carneiros, agora acabou. Cristo, então, passa a ser mediador de uma nova aliança. Então, irmãos, queridos, antiga aliança e nova aliança tem essa conotação. Cristo morreu na cruz do Calvário, inaugurando o período da nova aliança, que ele fez com os homens, porque ele apagou os pecados. Com isso, a Bíblia fala que nos fez sacerdotes de Deus e de seu Cristo. Como assim? A Bíblia fala assim, olha, acheguemo-nos, pois, confiadamente, juntamente ao trono da graça, a fim de que alcancemos misericórdia em tempo oportuno. Acheguemo-nos, pois, nós podemos ir até Cristo. Não há mais nenhuma interferência. Cristo agora é o nosso intercessor, nosso mediador, ok? Quando Cristo fala, para a gente finalizar, quando Cristo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está se referindo às 3 portas do santuário. A primeira porta, chamada caminho, era a porta que ligava o átrio, né, entrava para o átrio ou pátio dos gentios ali, do holocausto, né? E depois havia outra porta que passava do pátio para o santo, que era verdade, o nome da porta era verdade, e a última porta que passava do santo para o santíssimo era vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Você tinha que passar pela porta, o sumo sacerdote passava pela primeira porta do átrio, depois a segunda porta do santo, depois da terceira porta do santíssimo para chegar à presença de Deus. Quando Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, ele está dizendo, sou eu o santuário. É em mim que tudo se cumpre. Eu sou a nova aliança, só que Cristo não tornou nada além do sacrifício obsoleto ou sem valor. Somente o sacrifício de carneiros e de bodes que ficou sem valor. Uma outra coisa, somos videiras bravas, né? Galhos de videira brava enxertados na videira verdadeira. Nós não somos israelitas, nós não somos da tribo ou da nação israelita, mas nós somos do Israel espiritual. Então você e eu fomos inseridos nesta história porque Cristo é mediador de uma nova aliança. Agora preste muita atenção no que eu vou dizer para você. Se alguém disser para você que nós estamos numa nova aliança e que não há necessidade de guardar os mandamentos de Deus, isso é heresia, é mentira. Por quê? 1 João 3,4, aquele que comete pecado transgride a lei, porque pecado é a transgressão da lei. Pecado é a transgressão da lei. Só existe pecado porque existe lei. E a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Cristo é o nosso substituto. Cristo é o nosso cordeiro. Cristo é a nossa salvação. Deus abençoe você. Vamos orar? Pai querido e amado, obrigado por Cristo ter morrido na cruz do Calvário. Obrigado por nos ter inserido neste plano de salvação. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.